Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a todos os estudantes, docentes, telespectadores dessa reunião. Eu me chamo Lucas, estou aqui essa noite, 9 de abril de 2025, juntamente com o meu grupo, composto pelos alunos Clodival e Michele. Boa noite, Clodival. Boa noite, Michele. Boa noite. Boa noite. E nós somos estudantes do sexto semestre do curso superior de Logística em Tecnologia na FATEC de Mauá. E hoje nós estamos aqui para trazer um bate-papo que visa o entendimento do nosso projeto interdisciplinar. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos meus companheiros de classe pela elaboração desse projeto e também quero agradecer a nossa convidada hoje para a entrevista, que é a senhorita Mainara Garcia Orvati. Boa noite, Mainara. Boa noite. E espero que esse conteúdo levantado aqui hoje possa trazer alguma solução de alguma maneira para estudantes, profissionais da área e até mesmo empresas de logística. Deixa eu passar aqui o slide. Aqui está a nossa equipe. E aqui, antes de mais nada, eu quero agradecer à FATEC, grande faculdade que todos nós pertencemos. Trago esses agradecimentos como um fatecano orgulhoso de pertencer à FATEC, que hoje está há 23 anos formando diversos profissionais, e tenho certeza que daqui para frente vai formar muitos mais alunos, né? Aqui também está a foto do nosso professor Vitor Bittencourt, é um profissional brilhante que tivemos a honra de ter como docente no terceiro semestre, lecionando para a gente a disciplina de Economias e Finanças Empresariais, e que agora, no sexto semestre, atua como nosso orientador desse projeto. Então, professor, muito obrigado, de grande ajuda aí o que você sempre fez pela gente, principalmente por orientar e trazer para a gente todo o conhecimento aí na área de logística. É claro que a gente tem diversos professores para fazer agradecimento, esteve com a gente ao longo desses 6 semestres, né? Como o professor Sebastião, por exemplo, que lecionou para a gente as disciplinas de logística empresarial, fundamentos da qualidade, métodos quantitativos de gestão. Também nosso professor Samuel, que leciona nesse semestre para a gente mobilidade urbana, tecnologia de transporte e tecnologia de cargas especiais. Quero também agradecer ao nosso professor José Flávio Messias, que também tivemos a oportunidade de aprender com ele essa mesma disciplina, que é a de projeto integrador. Outros professores também, como o Mauro, professor Fritz, ao e Mário, professor Douglas, Sidionei, João de Deus, ao nosso coordenador Nelson e todos os professores que a gente teve aí ao longo desses 6 semestres. Todo o conhecimento trazido para a gente aí, principalmente nesse semestre de encerramento, é um grande valor. Aqui nesse slide eu tenho o objetivo, que é o nosso trabalho, que é basicamente compreender os principais desafios enfrentados por profissionais de alto escalão no setor logístico e as competências necessárias para liderar com sucesso. Então, a gente teve aí como meta procurar uma empresa que tenha a logística em si, não necessariamente só de logística. Inclusive, a gente escolheu uma empresa que é uma indústria e, junto com isso, a gente trouxe aí a senhora Mainara para a gente estar podendo bater um papo. A empresa se chama Irma Cestari, ela é uma empresa de Mauá. A escolha dela foi bem forte para enaltecer nossa cidade, que também é o nosso lar e nosso local de estudo, né? Aqui tem um pouquinho falando de como é o legado, a expertise dela. A empresa Irma Cestari pertence ao grupo Indústria e Comércio de Peças MRS. Ela é uma empresa que já está no mercado há 78 anos, trazendo solução para o mercado de reposição de peças de ônibus, caminhões, tratores e colheitadeiras. É especialista em fabricação de peças originais e tem certificado ISO 9001, que é um reconhecimento muito grande aí no meio automotivo. Tem uma equipe de 215 colaboradores, tem uma área de 8.500 metros quadrados, está presente em todo o Brasil, todo o mercado nacional, assim como também alguns países da América Latina e da Europa também. Aqui a gente tem uma foto da planta dela, a gente consegue ver que é bem grande, bem estruturada. Tem algumas fotos aqui de como é a sua armazenagem. Aqui ao lado sua distribuição. E aqui eu peguei no Instagram da empresa uma foto onde ela estava na Automec,
é a maior feira de autopeças da América Latina. A gente vê aqui que ela investiu bem grande em marketing, é uma empresa que está sempre presente aí nos eventos, levando a sua marca tanto para o Brasil quanto para o mundo. E para falar aqui um pouquinho dela, de como é a logística na Irma Cestari, a gente convidou a Mainara. Hoje ela atua como gerente industrial, tomando conta das áreas de supply chain, que está envolvido com compras, planejamento e controle de produção, que é o PCP, e também a logística de armazenagem e distribuição. Além dessa área que é o nosso foco hoje, ela também toma conta da engenharia e desenvolvimento de novas peças, do sistema de gestão da qualidade e também da produção. É bastante área, né, Mainara, para tomar conta? Conta pra gente como que foi essa evolução aí, quanto tempo você já está na empresa e conta pra gente como que é. Só um pouquinho, né? Eu já trabalho aqui na Irma Cestari há 14 anos. Eu, diferentemente um pouquinho, eu não sou da área de logística, propriamente. Eu sou formada em engenharia de materiais e eu comecei na empresa como estagiária. Comecei como estagiária de engenharia, fui estagiária por 2 anos. Depois eu virei técnico de processos, entrei para a parte de certificação de qualidade. Eu acho que foi acho que o divisor de águas na minha carreira, porque toda a parte de certificação ela fala muito sobre processos, sobre Uhum. conhecimento. Então você tem que conhecer todos os processos da empresa de cabo a rabo e entender como eles se interagem. Então, depois disso, depois de alguns anos, eu virei gerente industrial da fábrica, mais voltado para a parte de produção, ainda com engenharia e qualidade, só que a gente foi tomando conta de toda a parte de operação da empresa. Então, no último ano, na verdade, faz um ano, que a empresa resolveu fazer algumas modificações e eu, por estar na área de operações, acabei assumindo também toda a parte de logística, que envolve compras, o planejamento de produção e também a parte nossa de transporte, que é a expedição da nossa mercadoria, tanto o mercado nacional como o exterior, que são as peças que nós importamos. Esse é um desafio bem grande, né? Muito tempo que está presente na empresa. É muito legal conversar com uma pessoa que cresceu, tem o conhecimento de toda a cadeia, desde do seu planejamento, de desenvolver, fazer a peça, inspecionar ela e distribuir, né? Eu tenho certeza que todo o conhecimento que a gente vai trazer aqui hoje vai, de alguma forma, transcrever positivamente para alguma empresa, algum aluno que está nessa área nossa de logística. Eu vou abrir aqui o espaço para as perguntas, tá? Tá bom? Algumas perguntas para a gente fazer, e aí eu vou deixar com os meus amigos aí para continuar. Boa noite, Mainara, tudo bem? Boa noite. Michele, prazer. Vou começar com a primeira pergunta, né? Quais são os principais desafios que o setor logístico enfrenta atualmente? Bom, eu vou falar um pouquinho da visão nossa aqui. Eu sei que provavelmente tem muitas outras visões de acordo com cada tipo de empresa, mas eu entendo que hoje um grande desafio para a gente é referente à sustentabilidade política ambiental. Eu digo isso porque, por exemplo, nosso exemplo, a gente é uma empresa de Mauá, que os nossos principais clientes, eles estão em todos os estados do Brasil. Então, a gente tem uma logística que já é um pouquinho complicada de chegar a alguns lugares, a parte de sustentabilidade mesmo, dos veículos, de manter frota. Eu acredito que o Brasil ainda tem um pouquinho a avançar, e principalmente parte de política ambiental. Quando você olha para a Europa, para outros lugares, o pessoal já está um pouquinho mais avançado que o Brasil. Já tem eletrificação, já tem frota renovada. E quando a gente fala hoje da frota do Brasil, a gente tem uma frota, não generalizando, mas é uma frota velha. Exceção a algumas grandes transportadoras, mas o restante tem uma frota que ainda é poluente e ainda não está de acordo com os padrões, principalmente do motor Euro 6.
que é o que vem de tendência da Europa para o mundo, para a gente se adaptar. Então, eu entendo que no Brasil, fora outras questões de tecnologia, que sempre vem se desenvolvendo, eu acredito que a parte de política ambiental ainda precisa entrar um pouco mais forte em todas as empresas. Certo. Obrigada. Imagina. Renara, boa noite. Boa noite. Quero parabenizá-la, né, pela trajetória na sua empresa. Hoje em dia, muitos vão e não ficam, né? Ficam nesse vai e vem, não é? E você tem uma trajetória linda. Espero que progrida mais ainda, alcance cada vez mais sucesso. E, mediante essa sua trajetória, fala para nós, na sua visão, qual a competência mais importante para um profissional de logística que deseja alcançar um cargo de liderança. Obrigado. E eu vou ser bem honesta. Hoje, para alcançar cargos de liderança, não é só a parte técnica, que às vezes é onde todo mundo acaba se especializando. Eu entendo que a gente tem que ter algumas habilidades, principalmente de resiliência e paciência, e entender que às vezes uma mudança de cargo ela vem com o tempo. E com o tempo, a gente tentar se especializar na nossa atividade, conhecer outras operações, porque quanto maior o ganho, não para a empresa, mas pessoalmente, é o que faz cada profissional crescer. E para ser um líder também, a gente precisa começar a pensar em algumas coisas de habilidade de comunicação, gestão de conflito, porque às vezes não é só o trabalho. Quando a gente fala de liderança, sempre tem uma equipe e um time envolvido, independente do tamanho da equipe. Ela pode ser pequena como ela pode ser grande. Só que um bom líder, ele precisa conseguir andar em todos esses pedaços para que o time ele tenha uma boa interação, tá todo mundo motivado para que o resultado dê certo. Então, às vezes, não é só parte técnica, mas também um pouquinho de habilidade mesmo. Acho que o resumo é tentar desenvolver um pouco a comunicação entre áreas e pessoas que talvez são diferentes do nosso dia a dia. É o que acaba fazendo uma liderança. Tá certo. Nossa, a próxima pergunta tem muito a ver com o que você estava falando, né? Que é como a tecnologia tem impactado na gestão logística da sua empresa. Bom, eu acredito que hoje a tecnologia ela vem para ajudar. Obviamente tem alguns desafios, principalmente com a mudança do mundo, que está entrando a inteligência artificial. Só que o que eu entendo que a tecnologia hoje, o que ela traz para a gente é informação. E a gente tem que usar ela da melhor maneira. Exemplo aqui na empresa hoje, voltado para a tecnologia, o que nos ajuda muito é gestão de indicador e monitoramento, por exemplo, de frota em tempo real. Isso é muito importante, porque já antecipa alguns problemas e ajuda na tomada de ação. E eu acredito também que a inteligência artificial hoje, ela é um artifício e ela é uma ferramenta também para ajudar em resolução de problemas. Então, a gente tem que acabar usando elas em nosso benefício. E cada vez está crescendo mais e mais para ajudar e a gente tem que se adaptar também, né? Sim. O fator de desvantagem também pode ser algumas pessoas que têm um pouco de resistência com isso, né? Então, hoje em dia, a gente precisa se adaptar de uma maneira que seja benéfica. E eu acredito, na minha visão, que a resistência ainda seja uma desvantagem, né? Concordo, sim. E conta um pouquinho, Mainara, quais as estratégias que a empresa utiliza para lidar com a crescente demanda por práticas sustentáveis na logística? Bom, hoje vou falar do produto em si. O nosso produto a gente utiliza embalagens sustentáveis, que é o primeiro ponto. Só que em toda a cadeia de produção, a gente usa embalagens retornáveis,
são caçambas metálicas, caixas plásticas, que você consiga reaproveitá-las. Essa é o primeiro ponto. O segundo, hoje aqui na nossa empresa, a gente está começando uma implantação da norma 14.001, que é uma norma de gestão ambiental. E essa norma, a gente está começando agora, muitas empresas já têm, principalmente da área logística, e na nossa empresa a gente está no processo de implantação. E para isso, ela também vai trazer um monitoramento de frota, de efluentes, de emissão de CO2, e a gente está entrando para fazer esse tipo de controle também para contribuir com o meio ambiente. Fora que obter esse certificado, além de crescer o nome da empresa, vai atrair muito mais clientes que precisam da exigência para fornecer para os seus outros clientes, né? Então, Sim. essa norma hoje ela é praticamente lado a lado com a ISO 9001, e a empresa que possui essas duas, ela está colocada no mercado sem nenhum tipo de questionamento, né? Então, é uma prática muito boa essa implantação. Principalmente, por exemplo, a indústria automotiva, para ser fornecedor dela já é um requisito, porque ela já coloca essas práticas ambientais como requisito mínimo de fornecimento. Certo. Mayara, hoje, né, o mundo está totalmente atento à questão do sustentável, né? Está muito presente. E nos fala sobre a globalização, como que a globalização tem influenciado as operações logísticas na sua empresa? Bom, hoje, fora o que a gente atua no mercado nacional, a gente exporta, igual o Lucas começou a apresentação, para os países da América Latina, e a gente exporta para alguns países da Europa. O que a gente está tendo de problema nos últimos tempos com a globalização? Normalmente com regulamentação que vem mudando, principalmente com mudanças de governos de países. Há alguns anos o Brasil tinha alguns acordos que tinham um livre comércio, e alguns países isso veio mudando. Então, acaba trazendo, sim, um pouco o nosso processo de entrega, porque muitas vezes, exemplo, a Argentina teve recentemente uma mudança de governo. Dentro dessa mudança de governo, todas as exportações tinham que ser aprovadas pelo governo. Então, apesar de ter o cliente, ele gostaria de comprar, um processo ele se tornou muito mais burocrático para acontecer. É um exemplo, só que isso vem acontecendo com vários outros países. E, em contrapartida, isso na cadeia produtiva a gente também importa. Então, a gente faz uma logística ao contrário. E aí a gente também sofre bastante com mudanças de legislação para conseguir trazer os produtos para dentro da empresa. E isso acaba se tornando ruim, ao meu ponto de vista, porque quando uma empresa tem um costume de fornecer, ela já pode trabalhar com estoque, ela já tem uma previsão e ela pode ser afetada com isso, né? Principalmente se o produto que ela fornece é exclusivo para um determinado país, ou se ela tem ali uma previsão, por exemplo, de envio daqui 6 meses. E aí, se o país tem um bloqueio, algum tipo de bloqueio de fundos, bloqueios aduaneiros, qualquer problema que seja, a empresa que exporta acaba tendo esse prejuízo, vamos dizer assim, né? Então, fornecer hoje para o mercado externo talvez seja um grande desafio, né? Sim, concordo. Bom, Mayara, você comentou sobre liderança, né? Como tem que lidar com as pessoas, com a equipe dentro da empresa. Então, eu gostaria de perguntar quais são os principais desafios na gestão de pessoas em um ambiente logístico dinâmico e complexo. Eu acredito que o maior desafio, igual eu comentei, é realmente a comunicação. Às vezes eu brinco com a minha equipe, com as pessoas, que o nosso problema às vezes não é o trabalho, e ele acaba se tornando sempre, às vezes, a relação entre as pessoas. São as pessoas que têm que conseguir fazer. Então, eu acho que o maior desafio é conseguir que a equipe se comunique bem, que
que ela esteja inteirada e que sempre é necessário fazer um follow-up para entender como que ela está. Porque, às vezes, um processo ela pode não andar bem por conta de algum processo pessoal entre equipe que não está acontecendo de uma maneira correta. Então, o alinhamento é a chave para a gestão, certo? Sim, O alinhamento exato. de informações. Maela, você tinha comentado aí sobre a mudança de governo, legislação, tudo isso que implica, né, nas importações, exportações, não só da sua empresa, como no mercado geral, né? Como que é que a sua empresa hoje lida com os riscos e incertezas do mercado logístico? Nós temos hoje uma análise mais detalhada de toda a parte de risco que a gente monitora todos os itens, mas fora essa análise, o que eu acho que é o mais prático que muitas empresas também fazem, na parte de transporte, a gente ter pelo menos 3 transportadoras homologadas. E fora isso, a gente também tem mais empresas de frete extra, como um backup. Isso é para não parar a entrega do cliente. E a gente ter sempre uma segunda, terceira opção para a gente conseguir tá mandando a mercadoria dentro do prazo. E fora isso, a gente também faz uma prática que anualmente a gente vem fazendo follow-up desses nossos fornecedores, que são as transportadoras, e tentando fechar acordos para que o fornecimento ele não fure. E aí a gente também faz esse follow-up. Mainara, conta para mim um pouquinho quais as tendências futuras que você identifica no setor logístico e como a Irmãos está se preparando para elas. Bom, eu vou falar, acho que é um pouquinho da minha visão do Brasil. Eu acho que o que mais está crescendo é a logística 4.0. São grandes blocos, grandes centros de distribuições, são totalmente automatizados. Isso muito por conta das grandes empresas de e-commerce que vêm se desenvolvendo cada vez mais. Só que voltando hoje para a nossa empresa, o que a gente está tentando se preparar? A gente precisa entrar no e-commerce e a gente está investindo até o nosso grande investimento desse ano, que é conseguir aumentar o nosso centro de distribuição e o nosso estoque, porque a gente precisa que ele esteja organizado com tamanho bom e que a gente também consiga implantar tecnologias para a gente sair um pouco da operação manual, que ainda é uma realidade de muitas empresas, principalmente empresa parecida com a nossa, que é nacional, que é 100% nacional. Então, é um investimento realmente em aumentar o nosso centro de distribuição. Bom, Mayara, você falou sobre a sua carreira, né? Sobre o sucesso na sua carreira, na área que você trabalha. Então, que conselho você daria para um jovem que está recém-formado, né, em logística, que queira ter uma carreira de sucesso? Bom, voltando com um pouquinho que eu falei, eu vou repetir de novo as palavras, mas eu acho que as principais, é resiliência e paciência. Principalmente quando a gente é jovem, acaba de se formar, eu sei que a gente quer crescer muito rápido na carreira. E, às vezes, ter paciência e entender que as coisas, elas vêm, às vezes, passo por passo. E, às vezes, também precisa que a gente ganhe um pouco de experiência para que a gente tenha um know-how de conhecimento melhor, que a gente lide com situações adversas de uma maneira um pouco melhor. E eu também vou falar que para todo mundo não ter receio de aprender outras atividades. Eu sei que às vezes a gente fica numa empresa muito focado na nossa função, é a nossa obrigação, óbvio que é aquela função, mas não se limitem a aprender novas coisas, porque é isso que realmente vai fazer um profissional crescer. Às vezes não até pela empresa que vocês estão hoje, mas pensando no seu crescimento profissional, que isso pode abrir
um novo leque da carreira e abrir também um crescimento profissional, ou na empresa ou em outros lugares maiores. Quando a gente se limita, a gente acaba ficando sempre na mesma atividade. Então, com uma pessoa jovem, eu estou usando um pouquinho da minha experiência, igual eu comentei com vocês, que eu comecei de um processo de estagiário, e aí, com o tempo e com o aprendizado, as funções elas acabaram vindo naturalmente. E aí, deixar claro que isso realmente acontece. Ela, você havia comentado aí sobre e-commerce, né, sobre o desejo da empresa em investir no aumento do estoque para se preparar melhor para enfrentar esse novo desafio. E, por fim, nos conta qual que é o papel da inovação na sua empresa. Bom, a inovação aqui a gente trata de algumas maneiras. A gente tem alguns projetos grandes, como você comentou, que aí é realmente inovação de todo o nosso, talvez, métodos de trabalho. Só que, fora isso, faz 2 anos que a nossa empresa ela implementou um programa de inovação para todos os operadores. E todos os gestores, toda a liderança da fábrica. E o que a gente cultua aqui dentro? A inovação ela não é só, às vezes, um grande projeto, um grande investimento, mas muitas vezes a inovação e o ganho ela vem de pequenas atividades, e a gente tenta fomentar isso. Exemplo, às vezes uma mudança de layout apenas, a gente trata como inovação, mas ela vai trazer um ganho muito grande, talvez de redução de movimentação, de ter menos mão de obra para aquela operação, ou vários outros exemplos. Uma pintura que traga uma organização melhor, ela ajuda no dia a dia do trabalho. Então, a gente vem com esses planos, a gente premia todo ano as melhores ideias, porque a gente também trata como inovação as ideias grandes, são projetos, mas também as ideias pequenas, menores, que trazem um ganho muito grande, às vezes, no dia a dia de todo mundo dentro da empresa. Interessante essa parte aí da Muito premiação legal, Luiz. por funcionários sobre boas ideias, grandes e pequenas. Para um funcionário, isso é um fator muito importante. Ajuda ele a desenvolver, se empenhar, se dedicar mais, né, para trazer um benefício, né? para a empresa, né? Isso é muito legal. Bom, Mainara, a gente encerrou nossas perguntas, tá? A gente vai encerrar a entrevista, mas antes de tudo, eu quero agradecer com muito carinho sua participação. Como eu falei no início dessa entrevista, a intenção do nosso projeto é levar o máximo de conhecimento possível para que tudo o que trouxermos aqui seja uma solução de alguma maneira para aluno, docentes ou empresas de logística. Eu tenho certeza que a sua contribuição foi extremamente valiosa. Com suas palavras e a experiência que compartilhou aqui com a gente, tenho certeza que vai impactar positivamente a todo mundo que vai acompanhar o nosso projeto, né? Ele vai ficar disponível no acervo da FATEC, no acervo da FATEC, e eu tenho certeza que a visão de um profissional como você, que passou muito tempo de experiência na Irmacestari, com as ideias inovadoras, tudo vai agregar com os nossos objetivos. Agradeço, em nome da FATEC, imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Espero a gente se encontrar novamente em outras oportunidades, seja em projetos futuros ou até mesmo em eventos de logística por aí ao longo do Brasil. Muito sucesso em sua jornada e até breve, Mainara. Muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Obrigado mesmo. Que o sucesso, que o projeto de vocês seja muito grande e que esse nosso bate-papo tenha servido pelo menos um pouquinho para vocês. Eu agradeço de verdade pela oportunidade. E caso alguém queira conversar, ter mais informações, perguntar alguma coisa, eu também estou à disposição para todo mundo. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Mainara.